abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, a paz do Senhor Jesus de novo. Se você ainda não compartilhou a live, compartilhe, para que muitas pessoas possam ser alcançadas com a palavra do Senhor. Nós estamos em uma jornada em Jonas, portanto, já vai abrindo a sua Bíblia aí no livro do profeta Jonas. Estamos nessa jornada aprendendo e enriquecendo as nossas vidas espirituais através desse profeta que eu acredito tem muito a falar para o tempo que nós temos vivido, sobretudo para a igreja do Senhor. Jonas mostra a soberania de Deus, mostra o amor de Deus pelas nações, mostra a graça de Deus na vida de um homem que desobedeceu e mesmo assim Deus por sua graça o resgatou. Jonas nos conduz para um compromisso mais profundo, para ser resposta de Deus para esse tempo que nós temos vivido. Então abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1, vamos ler esse capítulo com apenas 16, são 17 versículos, mas nós vamos ler até o versículo 16 de Jonas capítulo 1. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar as cargas do navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-os para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos diante da tua santa e preciosa palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco, ilumine as nossas mentes, para que possamos, ó Pai, compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Semana passada nós começamos
uma jornada no livro do profeta Jonas. Eu acredito que a palavra de Deus nesse livro tem muito a nos ensinar para esses dias que nós temos vivido. Nós vimos que os marinheiros desse navio, eles tipificam a humanidade perdida e desesperada. Jonas, por sua vez, aquele que tem uma voz profética, aquele que tem uma palavra de Deus para poder proclamar, para poder pregar. No entanto, ele se esconde no porão do navio. Essa humanidade desesperada, tipificada pelos marinheiros, fazem algumas perguntas para Jonas, que nós vimos que são perguntas que podem ser feitas para nós como igreja. No versículo 8, eles perguntam: qual é a tua ocupação? Ou seja, o que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito pelo reino de Deus? Eles ainda perguntam: de onde vens? A igreja, ela nunca pode esquecer que ela vem das chamas vivas do Pentecostes. Nós nunca podemos esquecer que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eles perguntam ainda mais: qual é a tua terra? O povo de Deus não pode perder a perspectiva do céu, não pode perder a perspectiva de onde estão indo e para onde estão indo. E finalmente eles perguntam: de que povo és tu? Nós vimos que há uma crise de identidade no meio do povo de Deus. E mais do que nunca, o povo de Deus precisa se posicionar, precisa se levantar como profeta de Deus nessa geração e mostrar o que de fato é na presença de Deus. No versículo 11, o texto diz assim: disseram-lhe: o que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. O mundo, querido, está desesperado. O mundo está atônito, procurando uma solução, uma resposta. E a igreja, nós, povo de Deus, nós temos uma resposta para dar aos desesperados, aos angustiados. O que nós devemos fazer nessa situação? Eu queria te convidar a fazer o que Jonas fez. Em primeiro lugar, nós precisamos da decisão certa. Versículo 2, a parte A, vai dizer o seguinte: tomai-me e lançai-me ao mar. Eu queria que você voltasse os seus olhos para o versículo 3, para o início do versículo 3, que diz: Jonas se dispôs. A melhor tradução para esse texto é: Jonas se levantou. Mas naquela ocasião, Jonas se levanta para fugir da presença de Deus, para fugir do objetivo, da direção que Deus tinha dado para ele. É curioso agora perceber que Jonas, ainda aí no versículo 12, ele vai falar: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Aquele que ora se levanta para fugir da presença de Deus, do chamado de Deus, agora diz: me levante e me jogue ao mar. Outra coisa interessante, queridos, é que os marinheiros lançavam as suas cargas, a carga do navio que eles tinham mais precioso, eles lançavam ao mar para ver se aliviavam o peso do navio, tentando resolver aquela situação. O que eles não sabiam é que o maior peso que havia naquele navio era a desobediência de Jonas. Quando a igreja do Senhor não se posiciona, o mundo vai procurar de alguma forma tomar algumas decisões, procurar algumas soluções que aparentemente são certas, vão correr atrás de tantas coisas, de tantas loucuras, e muitas vezes o próprio inimigo vai conduzir essas pessoas para ilusões e para soluções falsas, que
que ao invés de trazê-los alegria, trazer para eles paz, vai trazer mais e mais tribulação, mais e mais angústia. Não podemos nos acomodar como igreja, precisamos nos levantar e ser uma resposta de Deus para esses que estão desesperados, para esses que estão diante da tragédia. Nós temos que investir, nós temos que tentar, nós temos que fazer alguma coisa. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Bill Hybels, de uma mega igreja nos Estados Unidos, quando ele esteve aqui no Brasil. Ele contou a história de que quando ele era pequeno, estava no colégio, ele tinha um amigo muito querido, ali do beisebol, né, da educação física deles, e eles andavam juntos, ele era disposto, eles tinham aquela amizade gostosa que os jovens têm. Um dia, o seu amigo chegou para ele e falou assim: Bill, você é o único religioso da nossa turma, você é o único que acredita em Deus na nossa turma. Rapaz, eu estou precisando de Deus, eu engravidei uma menina aí, e eu estou desesperado, eu estou precisando de Deus. Então Bill o convidou para a sua igreja, e ele foi na igreja, mas aquele dia o culto foi aquele desastre, o culto na igreja dele. Parece que a organista estava com os dedos travados, o coral não tinha ensinado, não tinha ensaiado direito, e o pastor parece que estava com raiva de alguém, porque ele julgava todo mundo. E o Bill disse que abaixava a cabeça e ficava assim, preocupado com o que o amigo dele estava pensando. Na outra semana, ele reencontra com seu amigo, e o amigo dele olha para ele e fala assim: Bill, você é uma pessoa tão normal, você é uma pessoa tão séria, como é que você consegue ir num lugar como aquele? Se referindo à igreja. O Bill relevou aquilo, e os anos se passaram, cada um seguiu o seu caminho, mas um dia teve uma festa do aniversário de formatura daquela turma, lá nos Estados Unidos, isso é muito comum em alguns meios. Então, depois de muitos anos, eles se reuniram, se encontraram, mas só que aquele amigo do Bill, ele não estava na festa, ele não estava no encontro. Então eles perguntavam: cadê fulano, ele sumiu, ele não está aqui na festa. Eles tentaram ligar e não conseguiram falar com ele. Aí a voz do Espírito Santo falou ao coração do Bill: Bill, você precisa encontrar o fulano de tal hoje, aquele seu amigo, você precisa encontrar ele hoje. Bill ouviu essa voz, mas meio que negligenciou, deixou de lado, continuou na festa com os amigos. No outro dia pegou o seu avião e voltou para sua casa. Depois ele veio a saber que aquele amigo dele tinha suicidado naquela noite. Meus irmãos, nós precisamos tomar uma decisão. A nossa indecisão pode gerar tragédia na vida do outro. A nossa indecisão pode gerar morte na vida do outro. E eu te pergunto: será que nós queremos que o mundo seja a resposta para o mundo? Será que nós queremos que eles ouçam a voz do Espírito para tentar resolver a situação? Não, querido. Eu e você, nós somos a igreja de Deus. E nós precisamos, assim como Jonas, tomar uma decisão e ir em obediência à palavra de Deus e falar para todo mundo do seu amor. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos decidir. Isso nos leva para a segunda ação de Jonas. Nós precisamos de uma confissão correta. Versículo 12, a parte B, Jonas vai falar assim: porque eu sei que por minha causa sobreveio essa tempestade. A fé hebraica, que Jonas conhecia muito bem, sabia, ensinava que o ofensor tinha que pagar com a própria vida ao ofendido, àquele que matava. Eu sei que é porque eu estou em desobediência a Deus, eu sei porque eu não fui a Nínive em obediência ao Senhor, é que está acontecendo tudo isso.
Nós precisamos da confissão correta, nós precisamos admitir. Eu sei porque eu não tenho evangelizado, eu sei que é porque eu não tenho orado, eu sei porque eu não tenho ido, é culpa minha. Eu admito, eu confesso diante do Senhor. Deixa eu te dizer algo. Nós não podemos, muitas vezes, nós não podemos livrar as pessoas das tragédias. Eu não estou dizendo que a culpa dessa doença que nós estamos passando por ela seja da igreja, não é. Tudo isso tem que acontecer. É profecia de Jesus, é o princípio das dores. Nós não poderemos livrar as pessoas das tragédias, das doenças, das dificuldades, mas nós podemos ser bênção na vida das pessoas, nas tragédias, nas dificuldades. Eu quero dizer, meu querido, que nós somos a esperança desse mundo, que nós temos a palavra que vai transformar a vida dessas pessoas. Nós vamos livrá-las no momento da dificuldade, quando elas precisarem de uma palavra de consolo, quando elas precisavam de uma palavra amiga, de uma palavra transformadora. É preciso confessar e admitir que muitas vezes é por nossa causa que muitos estão sofrendo, que é por nossa causa que muitos não estão tendo mais esperança, porque os pregadores da esperança estão calados, porque os pregadores da esperança estão escondidos em um porão existencial e não está se colocando à disposição para ser usado por Deus. Sabe, queridos, eu sei que muitas vezes nós passamos por tempestades espirituais, emocionais. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra, de uma ministração para o nosso coração. É por isso que eu quero te convidar a organizar o seu mundo interior a partir da confissão. Porque tem muita gente escondida no porão existencial, porque ainda não admitiu que é profeta de Deus, ainda não assumiu a sua responsabilidade como profeta do Senhor. E o Senhor está te chamando por quebrantamento, o Senhor está te chamando para buscá-lo, para buscar ajuda, para organizar o seu mundo interior, para você ser uma bênção. Mas escute, não espere você ser completamente curado para você ser uma bênção na vida dos outros, porque esse que está falando com você está sendo curado, o pastor Egenil está sendo tratado por Deus, e eu vou ser tratado por Deus até o dia que Jesus vier me buscar. Se eu fosse esperar eu ser perfeito para poder pregar o evangelho, para poder sair da condição em que eu vivia, se eu fosse esperar isso, meu querido, eu nunca estaria pregando o evangelho, eu nunca estaria fazendo diferença na vida das pessoas, sendo bênção na vida das pessoas. É por causa da graça de Deus, e Deus tem me levantado, e Deus tem nos levantado, e quantas pessoas Deus tem levantado para poder ser uma bênção, apesar dos seus defeitos. Então, se levante, saia desse porão existencial e comece a viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Isaías capítulo 6, o profeta tem uma visão gloriosa do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e num sublime trono. Ele viu a glória de Deus, versículo 4. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava encheu de fumaça. No versículo 5, depois de ver a glória de Deus, Isaías faz uma confissão. Ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. Há uma confissão por parte do profeta, e muitas vezes está faltando em nós essa confissão, porque depois da confissão, a Bíblia diz que há o perdão. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcançará o quê? Isso mesmo, misericórdia. E depois que Isaías faz essa confissão, diz a palavra de Deus: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva,
que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado os seus pecados. Quando você confessa, Deus perdoa. E depois do perdão, versículo 8, e depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Confissão, perdão e missão. Essas três palavrinhas, confissão, perdão e missão, esse processo, ele acontece na vida de todo crente, de todo aquele que serve ao Senhor. E tem muita gente estacionado na vida espiritual, como precisando fazer aquela confissão de Davi, porque não tem energia para mais nada. Davi vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos nos meus constantes gemidos. Tem gente que não consegue evangelizar, tem gente que não consegue orar, tem gente que não consegue ler a Bíblia, porque está com os olhos, os seus ossos, envelhecidos pelo pecado, precisando de cura, precisando de tratamento, mas não se submete. Jonas diz: é por minha causa. Eu sei que é por minha causa. Eu não estou obedecendo a Deus. E você e eu precisamos admitir: é por minha causa. Não a doença, mas a resposta das pessoas à doença, o desespero das pessoas. Meu irmão, Deus está levantando. Não é por acaso que nós estamos em Jonas esses dias, porque Deus está despertando o Jonas nessa igreja. Deus está despertando mulheres, homens de Deus, para ser instrumentos do Senhor e ir pregar o Evangelho com autoridade, com ousadia. E aí nós vamos para a terceira reação de Jonas nesse processo. Nós precisamos ter discernimento. Versículo 13, versículo 14. E diz o texto: e se esforçaram ao máximo para voltar para a terra. Olha só o texto: e se esforçaram ao máximo. Sabe o que significa? Significa que aqueles homens fizeram tudo o que podiam fazer. Significa que eles chegaram à fadiga extrema. E aí nós lemos lá em Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E o texto aí em Jonas continua: mas não conseguiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Eles tentavam ir para um lado e o vento empurrava eles para o outro. Eles tentavam ir para o outro e o vento empurrava eles para o outro. Diz o texto que o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E aí eu me lembro da célebre frase do plantador, não fundador, mas plantador da nossa igreja no Brasil, o nosso irmão Ashbel Green Simonton, quando ele disse: diante do desafio de vir ao Brasil, um país que era considerado por aqueles da sua época um lugar de doenças e mortes, ele dizia: mas você vai para aquele lugar onde as pessoas morrem com febre amarela, onde as pessoas morrem com tantas doenças e não tem nenhum tipo de auxílio, é muito perigoso. Então Simonton respondeu: o pior lugar para se estar, o lugar mais perigoso para se estar, é longe da vontade de Deus. Parece que Simonton leu Jonas e viu que o melhor lugar para se estar é dentro da vontade do Senhor. Tem tanta gente assim, tentando resolver o problema pelos seus próprios esforços. A gente precisa ter discernimento e compreender, querido, que a obra de Deus não é feita na carne. Lembra quando o povo de Israel vai entrar em Canaã? Eles, na direção de Deus, debaixo da orientação de Deus, Josué, Caleb, o grande exército, o povo de Israel, diante de uma muralha humanamente intransponível, eles obedeceram a voz de Deus direitinho, deram as voltas em torno da muralha, e depois gritaram bem alto. E sabe quem fez aquela muralha cair? O Senhor. O Senhor.
porque eles estavam debaixo da direção de Deus. E Deus deu uma palavra: olha, vocês não vão pegar despojo, vocês não vão pegar nada desse povo. Mas teve um que não obedeceu à voz de Deus. Em outra ocasião, Josué prepara seu exército para ir a uma cidade chamada Ai, uma cidade bem menor, bem mais fácil de conquistar. Foram lá para Ai para poder arrasar com aquela cidadezinha. Só que aquele pequeno exército, aquele pequeno povo, pôs o poderoso exército do Senhor para correr. E sabe por que pôs para correr? Porque um tal de Acã pegou o que não deveria pegar, desobedeceu a voz de Deus. Tem muita gente perdendo a guerra porque está fazendo a obra do Senhor na carne, está fazendo a obra do Senhor pela sua própria força. Então Deus traz o discernimento, Deus traz a direção para Josué, e Deus fala: tem pecado no meio do povo, tem pecado no meio do povo. Josué então vai descobrir que Acã tinha pecado, e esse era o motivo deles terem perdido aquela guerra. É preciso ter discernimento, irmãos. No versículo 14 vai dizer: então eles clamaram ao Senhor, eles pararam de lutar pelas suas próprias forças, eles perderam completamente a condição humana de resolver aquele problema, e diz o texto: então clamaram ao Senhor: Senhor, nós te suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Meus irmãos, Jonas podia ter tudo, menos inocência. Ele era culpado de tudo isso, mas esses homens não sabiam do problema. A culpa de matar o inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. O problema não seria solucionado por esforços humanos, e sim através da oração. Quantas vezes, minha irmã, você está querendo resolver converter o seu marido com a sua própria força? Quantas vezes você está querendo converter aquela pessoa com seus próprios argumentos, tentando forçar o seu filho? Eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, que a obra de Deus é feita pelo Espírito, e por dependência de Deus. Então ora. Ore ao Senhor, porque Ele vai intervir. Está chegando a hora, meu querido, de nós cairmos de joelhos no chão e reconhecermos diante de Deus que sem a unção do Espírito Santo nada funciona, que sem a unção do Espírito Santo nós não vamos a lugar algum. Está na hora de nós começarmos a parar de achar que é por força, que é por poder. Jonas precisava entender que a tempestade que eles estavam passando não passava nem perto da tempestade emocional, espiritual e moral que os ninivitas estavam passando. Deixa eu dizer alguma coisa. Tem muita gente falando que a vacina para o Covid está chegando. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas eu queria te dizer uma coisa. A vacina não vai resolver o problema principal do ser humano. Somente Deus e uma igreja debaixo de uma unção sobrenatural. Sabe por quê, meu irmão? Porque antes dessa doença nós já tivemos outras. E não permita que eu te desanime, mas depois dessa vão vir outras. Mas o problema do pecado, ele vai continuar. O vírus do pecado vai continuar. O problema do desespero no coração do homem, a lacuna dentro da alma do ser humano vai continuar. E sabe, somente uma igreja, somente você, servo de Deus, debaixo de uma unção sobrenatural, debaixo do poder do Espírito Santo, vai poder ser resposta para um mundo em desespero. E não vai ser por força, não vai ser por performance bonitinhas, por estruturas bonitinhas. Tudo isso eu considero importante,
Mas isso não convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso não mostra para o homem o que de fato ele precisa, que é uma igreja cheia da graça e da presença, do poder do Espírito Santo de Deus. Em quarto e último lugar, precisamos estar dispostos. O versículo 15 diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. É interessante a linguagem de sacrifício nesse ponto. Jonas vai dizer: eu sei que é por minha causa, a solução é vocês me pegarem e me lançar ao mar, e o mar se aquietará. Te faz lembrar de alguém, de uma pessoa que teve que morrer, que teve que se colocar no lugar de muitas outras para salvar muitas outras? Você se lembra de alguém? Eu me lembro. Eu me lembro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não foi jogado no mar, mas foi colocado numa cruz, para que eu e você hoje pudéssemos ter esperança, para que eu pudesse pregar essa palavra e você ouvir essa palavra e você viver essa palavra. Um morrendo por muitos, um morrendo para salvar a muitos, um morrendo para impedir que o barco da humanidade naufragasse. O nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus se agrada da linguagem de sacrifício. Deus se agrada de uma igreja que se levanta e diz: me joga no mar, me levante, me jogue lá, eu preciso ir. Pagar o preço tem a ver com pagar o preço. Tem muitos anos, né, que a gente não ouve mais esse jargão. Nós temos que pagar um preço, jejum, oração. Porque tem muita gente que está confundindo a liberdade que Jesus conquistou na cruz e está transformando ela em libertinagem. Tem muita gente que fala assim: não precisa de sacrifício, porque Jesus já se sacrificou por nós. E aí não tem mais santificação, não tem mais jejum, não tem mais oração. Mas permita-me mais uma vez nessa mensagem gritar aos seus ouvidos, Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes que pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse sacrifício aqui, querido, talvez fale assim: mas o texto está falando de culto, então esse sacrifício eu ofereço, pastor, é quando eu vou na igreja. Então esse sacrifício aqui eu ofereço quando eu vou para o culto. Não, sabe por quê? Porque o culto não é só dentro da igreja. Nós aprendemos que o culto é todo lugar onde o servo de Deus está. Portanto, nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, onde quer que nós formos. É preciso estar dispostos. Precisamos lançar Jonas ao mar. Precisamos nos levantar como igreja no mundo, nos lançar ao mundo e fazer diferença. Será que nós vamos esperar, como Jonas, a adversidade bater no nosso barquinho para a gente poder obedecer a Deus? Será que nós vamos esperar o nosso barquinho ser sacudido pelas águas turvas, pelas tempestades terríveis, para a gente obedecer à vontade de Deus? A Bíblia diz que Jonas foi lançado ao mar e o mar se aquietou. Oh, meu Deus! É quando a igreja se lançar em Itabuna. É quando a igreja se lançar em Itabuna que Itabuna vai se aquietar. É quando a igreja se lançar nos becos, nos cantos, nas calçadas, nos escadões, nas bocas de fumo. É quando a
a igreja andar pelas ruas e ruelas, pelos bairros, por onde quer que ela pisar os seus pés. É quando a igreja se lançar no mundo que nós vamos ver a paz de Deus, que excede o entendimento, se manifestar nessa cidade, profeta. A ordem de Jesus: vocês precisam ir e fazer discípulos. E quando nós vamos e fazemos discípulos, não é para fazer membro de igreja, simplesmente. É para fazer discípulos. E quando nós fazemos isso, nós levamos paz ao mundo. Não é ações sociais do governo, assistencialismo do governo que vai resolver o problema da humanidade. Não é assistência social da igreja que vai resolver o problema dessa cidade, dessa rua, da nossa vizinhança. Não é dando cesta básica, alimento, ou seja lá o que for. É pregando o evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, meus irmãos. Como é que era a nossa vida antes de Jesus? Como é que era a nossa vida antes de Jesus? Nossa vida era atribulada, meus irmãos. A minha vida era uma vida atribulada sem Jesus. Andava de festa em festa, de excursões em excursões. Músicas que mais me deprimiam e me angustiavam. Ao ponto de um dia minha mãe chegar e olhar para mim, eu seco, com o olho fundo, e ela falou: meu filho, para com isso, você vai morrer. Eu estava desesperado, meu irmão. Mas louvado seja Deus, bendita sexta-feira do mês de julho do ano de 1997, quando um amigo meu, um colega, um vizinho, da escada da casa dele falou assim: Genildo, vamos na igreja. Eu falei assim: pô, que dia? Sábado. Era no outro dia. Eu fui e nunca mais saí, porque naquele dia eu tive um encontro com o Senhor e Salvador Jesus, e toda aquela angústia que habitava na minha alma caiu por terra, porque a graça de Jesus me alcançou. Assim como eu, há milhares de pessoas desesperadas. E não pense, embora magro, de olho fundo, eu aparentemente era feliz, uma família boa, um trabalho bom, roupas de marcas, vários amigos. Mas por dentro a minha alma estava corroendo. Não se engane pela aparência. Aquele parente seu, aquele amigo seu, aquele colega seu, aquele vizinho seu está desesperado, precisando de Jesus. E os Jonas precisam se levantar como profetas de Deus para fazer a diferença. A mesma paz que sentimos precisa ser transmitida a outros, e não podemos cansar de fazer isso. Precisamos, irmãos, da decisão certa. Tomai-me e lançai-me ao mar. Qual a decisão que você vai tomar hoje? Qual a decisão que você vai tomar hoje? Precisamos da confissão correta. Senhor, eu sei que é por minha causa. Será que você pode fazer essa confissão agora? Será que você pode reconhecer agora a necessidade de Deus? Confesse os seus pecados. Fala: Deus, eu sei que é por minha causa. E tem muita gente desesperada porque eu estou calado, eu não consigo falar, Deus, me ajuda. Será que você não está tentando pela sua força? Será que você não está precisando de discernimento para compreender que não é por força, não é por violência? Não adianta você ficar puxando para um lado e para o outro, é pelo Espírito de Deus. Precisamos estar dispostos, queridos. E assim como Jonas dizer: me lance ao mar, e o mar se aquietará. Sabe, querido, você mesmo, meu irmão, queria desafiar os homens, os jovens dessa igreja, os adolescentes, a saírem dos seus porões existenciais e espirituais,
a saírem da condição que vocês estão e mostrar a cara de vocês. E dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eu quero ser instrumento teu. Mas nada vai acontecer se não houver uma decisão, nada vai acontecer se não houver uma mudança. É hora de se levantar. Amém. Pode ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Coloque-se diante de Deus. Coloque-se diante do Senhor Jesus e fale com Ele nessa hora. Confesse os seus pecados. Você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, tomai-me e lançai-me ao mar. Eu quero ir. Pode me jogar, eu vou me jogar. Você tem coragem de dizer: Senhor, é por minha causa. Eu tenho negligenciado a ordem do Senhor de ir pregar o Evangelho. Eu não tenho falado do teu amor. Ou eu tenho falado mais ou menos, eu jogo textos aleatórios e acho que estou falando alguma coisa, mas eu não estou sendo objetivo, eu não estou sendo claro. Eu sei que não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Não adianta eu me esforçar, me afadigar. Se o Senhor não fizer, não adianta nada. Então, por favor, toma a frente dessa obra. Eu me coloco à tua disposição. Eu me humilho diante do Senhor e falo: Deus, eis-me aqui, Senhor. Usa-me com poder e com graça. Faz de mim um instrumento da tua vontade. Faz de mim um instrumento do teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma teu filho, Pai. Toma tua filha. Derrama sobre eles essa paixão. Que nenhum membro dessa igreja fique escondido nos porões. Que nenhum membro dessa igreja fique, ó Deus amado, desobedecendo a tua palavra. Mas que se levante como servos, como servas do Senhor, para poder ir pregar, para se jogar no mundo, para se jogar no mar e ser bênção, e trazer paz, e trazer harmonia, e aplainar os montes, a endireitar caminhos, a ser um instrumento poderoso do teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença constante do Santo e Doce Espírito seja sobre a tua igreja e sobre o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Abençoa, Senhor, cada dizimista e ofertante dessa igreja. Muito obrigado, Deus, porque esses teus servos e servas não têm visto obstáculo para poder ofertar e dizimar ao Senhor. Continua a multiplicar as sementeiras deles, continua a operar de maneira sobrenatural nas suas vidas e abençoá-los com toda a sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Permita-me, não vai embora ainda não, calma aí. Espera aí, rapidinho. Terça-feira nós temos o pequeno grupão. Nós fazemos do formato do grupo familiar. Aquele momento de pergunta, onde a gente faz aquela dinâmica, depois louvor, edificação, e passamos mais ou menos 15 minutos orando por pessoas que nós queremos que sejam salvas. Você tem pessoas que você gostaria de ser salvo, então vem orar conosco na terça-feira. Nós vamos colocar o nome dessas pessoas lá no chat e vamos orar. Ah, mas eu não tenho o celular, pastor, assiste na televisão. Não tem problema, você ora da sua casa que a gente está orando com você. Bom?
Segundo aviso, quinta-feira, Deus tem nos dado uma palavra para ministrar cura na quinta-feira, para ministrar milagres na quinta-feira. E nós temos tido assim uma frequência extraordinária no nosso online, no nosso YouTube. Eu queria que você chamasse todas as pessoas que estão aflitas, todas as pessoas que você sabe que está passando por um momento de angústia nesse momento, de tristeza, pessoas que estão sofrendo, seja por um parente que está com Covid, seja por que estejam com Covid. Nós estamos lançando palavras de cura, estamos orando por cura nesses dias, emocional, física e espiritual. Então convida todo mundo para quinta-feira estarmos orando junto. Agora é o seguinte, a gente não ora só pela pessoa, a gente ora com a pessoa. Ela não coloca o pedido lá no chat e vai embora. Ela coloca o pedido lá e fica com a gente orando, porque Deus tem levantado intercessores nessa igreja, homens e mulheres. Enquanto nós estamos orando daqui, estão orando de casa, estão clamando a Deus pelos pedidos e tem sido uma bênção. Então, chama, sabe? Procura saber. Eu não tenho um contato, mas procura saber. Manda, envia, fala, olha, quinta-feira, está tendo um culto lá na igreja e Deus está fazendo milagre. Depois de quinta-feira, agora, 2 irmãos me mandaram 2 mensagens. Um mandou a foto do irmão que estava com Covid, estava mal, e ele falou assim, pastor, não sei como, mas a cura do meu irmão acelerou. Ele foi mais rápido, ele mandou a foto depois do culto de oração, resultado de oração, pastor. Eu falei, glória a Deus, porque eu acredito que tem 2 maneiras de Deus curar. Tudo é Deus que cura. Primeiro, eu oro assim, Senhor, obrigado pela graça da cura. É aquela cura que acontece através dos remédios, através dos médicos. Eu acredito naquela cura sobrenatural que acontece quando Deus opera e faz o milagre. Deus trabalha nas 2. Então, ora, e outro irmão me mandou uma foto, um empresário da nossa igreja, uma foto de um cheque. Ele falou assim, pastor, tinha 3 dias que esse cheque estava sumido. Depois da oração, a gente achou esse cheque. Eu falei assim, louvado seja Deus. Deus está respondendo a oração. Esse é 2 de vários testemunhos que Deus tem feito na quinta-feira. Então, convide, chame pessoas, porque vai ser uma bênção. E o último aviso, nós estamos orando para poder voltar aos cultos. Quarta-feira nós teremos a reunião com os voluntários, às 8 horas da noite. Quarta-feira, reunião com os voluntários que vão nos ajudar na volta do culto. Nós precisamos de mais pessoas, nós temos até agora poucas pessoas. Mas para voltar, nós precisamos obedecer algumas regras. Eu queria lê-las para você. Para ter acesso aos cultos, todos deverão estar com máscaras e proteção, usando-as de forma devida. Os procedimentos de higiene deverão ser rigorosamente seguidos. Lavagem de mão, tudo, álcool e gel, vai ter tudo aqui na igreja. Todos deverão acatar o local indicado para se assentar e seguir todas as orientações da equipe de suporte. Todos devem trazer água de casa, para nós evitarmos o uso comum do bebedouro. Não será permitido bater papo ou aglomerações após os cultos na dependência da igreja, e nem na rua. Nós vamos gentilmente mandar todo mundo para casa. Não será permitido ligar ventiladores da igreja durante os cultos. As janelas estarão abertas para que o ar circule naturalmente. Irmãos que estão em processo de recuperação do Covid ou apresentando algum sintoma, não deverão vir aos cultos. Não será permitida a pessoas acima de 60 anos. Por enquanto, viu, irmão? Você aí de 60 anos. Por enquanto, você vai ficar em casa, continuar acompanhando o culto pela internet. Mas em breve, nós vamos, em nome de Jesus, abrir para você vir. Mas por enquanto, para os irmãos. Nós estamos planejando voltar aos cultos no dia 16 de agosto. Óbvio que depende muito de como se dará o processo aí da doença em nossa cidade. Continue orando, continue firme. Com certeza, o Senhor Jesus está conosco e irá nos abençoar em todas as coisas. Você tem uma semana de vitória. Deus te abençoe e até a próxima.